Boa tarde a todos. Quero agradecer a todos que cederam um pouquinho da agenda, né, para participar hoje desse evento, que irá tratar especificamente de alguns assuntos acerca do CIOT, tá? Eventuais dúvidas que surgem, né, nos contatos que nós temos com empresas do segmento, especificamente cooperativas de transporte. Acabamos juntando alguns desses assuntos e decidimos, em conjunto com a Rede Transportes, desmistificar esses pontos em um webinar, né? E por esse motivo acabamos enviando os convites para os senhores, para tentar hoje, de alguma forma, colocar esses assuntos à prova, né? E se em algum momento surgir alguma eventual dúvida, vai ser aberto a apresentação para esclarecê-las, e se porventura persistirem, vai ter um contato individual após o evento, tá? Vai ser feito por mim e pelo Roberto da rede, tá bom? Então o assunto hoje é: não espere ser multado para começar a usar o CIOT. Pessoal, antes de entrar no assunto, eu quero falar um pouquinho sobre a empresa que desenvolve a solução, né? Essa solução do CIOT. Essa vertical hoje, ela é intitulada como NDD Cargo, tá? A NDD, na verdade, voltando um pouco ao assunto, ela é uma empresa voltada 100% no desenvolvimento de software. Ela fica situada no oeste catarinense, na cidade de Lages. Hoje, dentre as soluções, nós temos a parte de geração de CIOT, né, que foi o que nos trouxe a parceria com a rede. Tá? O NDD Cargo em si é uma solução voltada totalmente para a parte de pagamento de frete, né, que por consequência está em conjunto com o CIOT. Todos sabem que a NTT, a partir de uma série de reivindicações da parte de autônomos, ela acabou gerando, né, essa obrigação que é o CIOT, que na verdade é um contrato de trabalho entre o embarcador ou o contratante desse autônomo, né? E ela deu duas possibilidades quando ela criou essa obrigação, né, para tentar banir a carta frete, que seria, entre elas, o pagamento direto em conta, né, que tem como se rastrear esse pagamento e que, por consequência, com o pagamento sendo feito em conta, o autônomo pode gastar da forma que ele quiser, né, não precisa estar indo em nenhum posto credenciado ou algo do tipo. E o CIOT ele tem que ser gerado da mesma forma, destacando a conta desse autônomo. O segundo modelo seria o pagamento por cartão, que é, no caso, plástico, né? Esse cartão ele é dado ao autônomo, que por consequência faz o cadastro direto em seu CPF, já caracterizando uma conta pessoal, né? Então, nesse momento, ele não precisa, né, de forma alguma, destacar uma conta dele, é só fazer esse vínculo com o usuário no sistema e começar a fazer os pagamentos direto no cartão, tá? Esse pagamento online. Então, uma solução que ela está preparada para esses dois cenários, tá? Tem toda a parte de flexibilidade em relação às formas que a empresa já atua com os pagamentos, né? Então é muito fácil se encaixar a rotina da empresa na solução em relação a parametrizações, tá? E o cartão ele traz uma série de facilidades para o autônomo, né? Que tem bandeira Visa, então ele pode sacar o dinheiro onde ele bem entender, né? Utilizar no forma débito, pode ativar forma crédito e assim por diante. Hoje, como a gente está abordando nessa apresentação especificamente a parte de cooperativas de transporte, como nós entendemos, normalmente não se vai ter o cartão, né? Vai se ter o CIOT cooperado, né? Onde vai ser gerado o CIOT, assumindo a obrigação do embarcador, que é o que vai ser tratado um pouco mais à frente em detalhes, e o pagamento é feito direto em conta, né? Essa obrigação de geração do CIOT, no caso do CIOT cooperado, é do embarcador. Porém, por ter se encontrado uma série de dificuldades do embarcador gerar esse CIOT, foi liberada uma resolução pela NTT, onde a cooperativa pode assumir essa obrigação e emitir em nome do embarcador esse CIOT. Tudo bem? Assim facilita muito mais, né?
qual é a diferença, né? Mas muitos dizem, poxa, mas por que eu vou emitir se a obrigação é do embarcador? Porque quando tu fores oferecer um frete, tu já oferece com um serviço completo. Né? Tu diz, olha, eu já emito CT, emito CIOT também. Eu emito CIOT para evitar com que haja um passivo para o lado seu, né, como embarcador, ou para o meu lado como cooperativa, né? Porque os dois são solidários em relação a esse passivo. O que nos trouxe hoje nesse evento foi a parceria com a Rede de Transportes. Tá? Essa parceria teve início em 2016, começamos aí uma conversa com o senhor Abel, né? Essa conversa acabou evoluindo, a partir dali nós começamos a conhecer esse mundo de cooperativismo, que são correntes muito fortes, né, que acabam se criando para conseguir o melhor produto no melhor preço possível para todos, né? Então essa conversa acabou se massificando e a partir dali criamos a parceria, onde o Abel e a equipe dele deixaram bem claro. Nós criamos o produto da NDD, porque também usam o produto na transportadora deles, sabem já da qualidade da solução e disseram, ó, Guilherme, eu quero esse produto, mas eu quero que seja o melhor preço possível, né, para conseguir com que todas as cooperativas utilizem, das maiores até as menores. E daí surgiu a parceria e estamos hoje, né, oferecendo o produto a partir da Rede de Transportes. Ao final da apresentação, vai ser passado um depoimento do seu Adelar, da Valilog, tá? Onde ele vai falar um pouquinho da experiência da solução utilizada dentro da transportadora, integrada ao TMS dele. Tá? Como isso funciona, o que ele ganhou em tempo, a facilidade, qual a diferença entre usar um portal gratuito e usar a solução integrada. Tá bom? A partir de agora, pessoal, vai assumir o nosso analista de produtos, o Júlio, tá? Que vai falar um pouquinho sobre a legislação, os possíveis passivos, né, por não emitir o CIOT. E ao final a gente vai falar um pouco também da solução, não só informações, mas falar da solução em si. Então, Júlio, pode assumir a partir daqui, tá bom? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar conversando com todo mundo aí. A ideia é trazer uma visão geral do cenário do CIOT. E uma visão geral dessa legislação. O PF, o pagamento do frete, ele teve na moda em 2011 e 2012, deu uma baixada na febre junto ao mercado durante alguns anos, a fiscalização foi um pouco incipiente desde então, e a partir agora de 2017, com o aumento da fiscalização da NTT e com o advento do CT e do Manifesto 3.0, a gente começa a ver um novo movimento, tanto de fiscalização quanto de preocupação quanto a adequação ao pagamento de frete. Esse pagamento de frete, de onde ele surgiu? Vamos no início, assim. Ele é regulamentado pela Lei 11.442, de 2007, que é a legislação que determina o transporte rodoviário de carga por terceiros, certo? E pela Resolução 3658, de 2011, que é a resolução da NTT, que dá as regras do jogo, vamos dizer assim, dá as regras de como deve ocorrer o pagamento de frete. Então, lá na Lei 11.442, no artigo 5º A, que ele cita que o pagamento de frete ao transportador autônomo deve ser feito ou numa conta bancária ou por um meio, bancária pode ser poupança ou uma conta de crédito, conta corrente normal, ou por um meio homologado para a NTT. Ou seja, esse artigo, além de criar a figura de que você precisa pagar por um determinado meio, ela passa o poder e a responsabilidade para a NTT regulamentar e fiscalizar esse processo de pagamento. Por que isso? Primeiro, a grande briga é que existia a pressão dos movimentos dos transportadores, dos caminhoneiros, pela regulamentação, por não ter o valor do seu recebimento majorado, a não ter o desconto junto ao posto, todos os problemas que existem com a quarta frete. E, principalmente, a preocupação do governo federal em captar recursos,
com a adequação da resolução, nesse artigo 5º-A, que ele é uma atualização da Lei 11.442, em 2011 a NTT publicou a resolução 3658, que é voltada literalmente a regulamentar o pagamento de frete. Nela que foi criado alguns novos personagens, algumas novas nomenclaturas que a gente vai destacar aqui, que é a questão do CIOT, que é o Código Identificador da Operação de Transporte, que ele simplesmente é uma chave onde você registra junto aos sistemas da NTT toda a contratação de autônomo. Ou seja, quando você está gerando um CIOT, você manda uma massa de dados, a NTT recebe essas informações, valida os dados que ela está recebendo e retorna com essa chave, garantindo que realmente ocorreu essa contratação. Ele dá nome ao contratante de frete, que é a pessoa jurídica, seja ela uma transportadora, uma cooperativa ou um embarcador, o responsável pelo TAC, dando a responsabilidade para o registro do CIOT e informar a NTT todos os dados que ela está trafegando. O contratado, que é o próprio TAC, ou o equiparado. Dentro do aspecto equiparado, eu vou detalhar um pouco mais à frente. E criou as instituições de pagamento eletrônico de frete, que são as empresas, assim como a NDD, que são habilitadas pela NTT para a emissão do CIOT, registro do CIOT. Sendo que todas essas empresas elas passam por um processo de validação, homologação junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, para depois estarem aptas a emitir o CIOT, fazer o registro, a comunicação e o registro junto à NTT. Voltando à questão equiparado, ali no artigo 3º da resolução 3658, o que ele cita? Ele deixa no mesmo patamar, além do transportador autônomo, além do TAC, a ETC, o que a NTT entende como microempresa, que tiver até 3 veículos na sua frota. E também as cooperativas. No caso da cooperativa, equiparada ao TAC, toda e qualquer cooperativa é equiparada a um TAC, independente do tamanho da sua frota. Para a ETC que existe essa regra de até 3 veículos. Como é feita a validação dessa informação? Dentro do sistema da NTT, existe a consulta da frota associada ao RNTRC. Então, o que acontece? No momento da geração do CIOT, é informado os dados do veículo, dados do TAC, do transportador, do RNTRC, e a NTT retorna a necessidade ou não de emitir CIOT para este RNTRC, para esta ETC. Certo? Ainda referente à resolução 3658, ela deixa um pouco mais claro o processo de pagamento em si do transportador. Ela cita as opções que também são mencionadas na Lei 11.442, que seria o crédito em conta bancária, seja ela poupança ou corrente. Lembrando que essa conta tem que ser de titularidade do transportador, ou seja, tem que ser o mesmo CPF do transportador ou o mesmo CNPJ da cooperativa ou ETC, ou então por um meio homologado pela NTT, que são os cartões que a gente tem no mercado, assim como o NDD Card. E ainda referente a pagamento, que é um dos principais pontos que a resolução ela cita, é vedar a carta frete, a utilização da carta frete e qualquer outro meio de pagamento que esteja em desacordo com o artigo 4. Ou seja, só é permitido o pagamento do transportador autônomo em conta ou em cartão homologado pela NTT. É vedado o pagamento em cheque, escambo, carta frete, pagamento em espécie. A partir do momento que a Lei 11.442 passou esse poder à NTT, ela determinou apenas esses 2 meios de pagamento. Por que isso? Porque a preocupação em determinar ou em conta ou em cartão, ou um meio de pagamento que é o cartão. É rastreabilidade, principalmente por legislação do Banco Central. O Banco Central começa a olhar também os valores movimentados no TRC para garantir que não está ocorrendo lavagem de dinheiro.
Ou seja, ele consegue visualizar toda a movimentação desse dinheiro, além da NTT, a Cefaz, o próprio Banco Central vai começar a olhar toda a movimentação financeira voltada ao TRC, dado a importância e o tamanho que esse mercado representa no país. Certo? Passando para a questão CIOT. Como eu citei, o CIOT ele é o reflexo, o certificado de contratação do autônomo. Ele reflete todos os dados da contratação do autônomo. É encaminhado para a NTT uma massa de dados com informações de origem, destino da carga, transportador, veículo, tipo de cargas, valores de pagamento, e é retornado o CIOT, a chave que registra e que garante que foi gerado esse transporte. E daí um item importante de entender referente ao CIOT é que se uma viagem, por exemplo, de fracionado, que possua vários contratantes de frete nessa composição, para cada contratante deverá gerar um respectivo CIOT para o seu contratado, mesmo sendo a mesma carga. Dentro da resolução e dentro do site da NTT existem algumas peculiaridades para cooperativas. O que acontece? Por questões de mercado que a NTT identificou, é possível as CTCs, as cooperativas, gerarem o CIOT em nome dos seus cooperados. Como isso? Ao contrário do embarcador, ele precisar contratar uma administradora de meio de pagamento e ele gerar o CIOT, ele pode passar essa responsabilidade para as cooperativas. É regulamentado. É regulamentado pela NTT essa possibilidade, dado a característica do mercado que acontece isso. Outro item que é importante, que é diferente no cenário das cooperativas, é que no momento da contratação da cooperativa, o CIOT não sai para o caminhoneiro em específico. O CIOT ele vai ser para o CNPJ da cooperativa. Só que no envio de dados à NTT, quando você for informar quem está transportando, qual o caminhão está transportando, qual composição está transportando, são passados veículos do cooperado, que realizarão a viagem. Para que daí a NTT, no momento de uma fiscalização, ela possa identificar realmente quem que está operando esse transporte. E ainda, referente à cooperativa, nós temos a questão do valor pecuniário aos cooperados, que a resolução ela cita que o pagamento ao cooperado deve ser feito através de um CIOT, ou seja, deve existir um registro do CIOT para pagamento do cooperado. Esses itens eles estão disponíveis no site da NTT, na resolução 3658, e existe um outro documento também, denominado Orientações para a Emissão da Operação de Transporte, que citam essas regras e como um passo a passo de como gerar esses CIOTs, principalmente no caso da cooperativa. Além disso, no segundo semestre de 2018, deve existir uma evolução da resolução 3658, uma nova redação, que a intenção é trazer essas informações dessas normativas adicionais, desses documentos de orientação para dentro da resolução e criar mais alguns aspectos de regulamentação, de orientação e mais específicos para cada tipo de situação de mercado, para um embarcador, para uma cooperativa, para quem trabalha com fracionado. A intenção da NTT é ser mais específica até para ficar mais fácil a adequação por parte do mercado ao cenário da emissão do CIOT.
Eu falei bastante da resolução, mas o que está acontecendo bastante, principalmente o porquê que a gente está voltando agora a falar do CIOT, é porque a fiscalização começou a ser mais efetiva. O que acontece? Só nesse ano de 2017 a gente já teve 8 vezes a publicação no Diário Oficial da União de lista de empresas que foram autuadas e multadas pela NTT pela falta do CIOT. Vale lembrar que essas autuações e multas, elas são retroativas, ou seja, desde 2012. O que acontece? A NTT, ela sabe os dados de transporte, ela pode ter fiscalizado durante esse período, mas não estava processando porque não tinha, literalmente não tinha braço para operar e para fiscalizar um mercado tão grande como o transporte rodoviário brasileiro. Então, o que acontece? A gente está recebendo, está vendo retroativo essa fiscalização, e existe alguns convênios que a NTT está fazendo que está aumentando essa capacidade de olhar o mercado e fiscalizar e multar quem não está compliance a essa situação. Então, o que a gente tem de fiscalização hoje? Nos postos da NTT na estrada, que é literalmente uma amostragem. O fiscal está lá na beira da estrada, vai selecionar um veículo, vai pedir para olhar os documentos, o CTE, o manifesto, as notas fiscais, ele vai olhar o RNTRC, se for um TAC ou equiparado, ele vai exigir o CIOT. Esse é um dos itens que menos a gente vai ver num futuro próximo, devido aos próximos itens que eu vou citar, que é a questão do manifesto, que eu acredito que todos que são obrigados a emitir o manifesto já sentiram esse impacto, e devido aos demais convênios que a NTT fez. Pelo manifesto, agora em outubro, dia 2 de outubro, passou a ser obrigatório e único o layout 3.0 do manifesto eletrônico. Com ele, qual é o impacto que a gente está tendo e o que a gente nota no mercado? Existe uma validação tanto do RNTRC, do CIOT e do vale pedágio no layout do manifesto. Ou seja, quando eu emito um manifesto e informo o RNTRC do veículo, é validado se esse RNTRC é de um TAC ou de um equiparado. Uma vez que é identificado que esse RNTRC é de um TAC ou um equiparado, existe uma segunda validação se o campo CIOT está informado. O que acontece? A Cefaz faz essa validação, se o campo CIOT não for informado, ou seja, se não tiver geração de um CIOT, para um TAC ou equiparado não é emitido o manifesto. Ou seja, gera um impacto muito grande na operação, tanto do transportador, porque literalmente bloqueia a saída do caminhão. Esse é o primeiro aspecto que a gente tem no manifesto. O segundo é a questão que o manifesto ele tem a questão dos registros de passagem. Como a gente sabe, o registro de passagem do manifesto, existe um convênio da NTT com as praças de pedágio, que quando existe a passagem do caminhão em uma cancela de fiscalização eletrônica, através de leitura eletrônica, eles geram a informação, a Cefaz gera a informação para a NTT. Ou seja, se porventura, na emissão do CIOT, na emissão da operação do transporte, ou teve uma troca de veículo depois da emissão do manifesto, e não foi gerado o CIOT, é gerado esse alerta para a NTT. Esse mesmo alerta, já no manifesto 2.0, já é enviado para a NTT, por isso que ocasiona o envio retroativo de multas e autuações para as transportadoras. Um outro item dessa fiscalização, até importante, né? Esse é mais novo, não sei se todos estão cientes, agora a partir do dia 19, no dia 19 de outubro, em Goiás teve uma operação conjunta entre a Secretaria da Fazenda, a NTT e a Polícia Rodoviária Federal. Foi montada uma força-tarefa de cerca de 100 agentes, somando as 3 agências, para fiscalizar o pagamento de frete eletrônico.
Isso saiu na mídia especializada, se não tiveram acesso é interessante pesquisar. Qual é o tipo de fiscalização que está ocorrendo? A NTT, a Cefaz, elas estão indo nos postos agora de combustível, que é o principal é o principal agente da carta frete e que ainda não era fiscalizado, para olhar como está ocorrendo o processo, se está ocorrendo a troca de carta frete ou não. Em um posto que foi fiscalizado agora no dia 19 de outubro, de 23 empresas, 10 foram autuadas por não emissão do CIOT e pagamento com carta frete. Isso gera multa, gera outros itens que eu vou detalhar mais na frente. Mas é interessante notar que existe uma maior pressão a partir de agora em fiscalizar e garantir que está ocorrendo a emissão do CIOT e o cumprimento da lei. Por que essa preocupação? Como eu falei, existe a preocupação do governo federal em aumentar a arrecadação de impostos, devido ao grande valor que é circulado no transporte rodoviário de carga, e existe apoio de demais agentes de fiscalização em olhar esse acontecimento, esse mercado. Eu citei o Bacen, essa fiscalização nos postos está tendo o apoio também da Agência Nacional do Petróleo. Por que isso? Ela quer se tornar mais rígida na questão de aprovação e liberação dos postos. Então, um dos itens que a ANP vai começar a olhar é a questão de se o posto está cumprindo a lei também, porque o posto ele não é banco, ele não é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central, então ele não pode estar fazendo esse trabalho bancário. Sem contar toda a questão de valores, de majoração da carta frete, que é conhecido por todos. Outra questão da fiscalização é a questão eletrônica, é o novo RNTRC, que ele vai passar a ser uma tag, já está o processo de troca da identificação dos caminhoneiros, que ela é uma tag eletrônica, ela é similar às tags de pedágio sem parada em cancela, que é uma tag RFID. O que vai acontecer? Já existe convênio com as rodovias pedagiadas, que passou um caminhão, ele vai fazer a leitura do RNTRC, ele vai fazer cruzamento de dados, tanto de documentos eletrônicos, do CIOT, do Vale Pedágio, e vai gerar alertas para a fiscalização, ou in loco, ou via diário oficial, como ocorreu durante todo esse ano, enviando a autuação e a multa às transportadoras. O outro tipo de fiscalização é a questão de inspeção técnica. Esse também a gente tem um volume menor, que é a questão por amostragem que a NTT faz. Ela é menor por questão de braço da NTT, em poder fiscalizar o grande volume de empresas que a gente tem no mercado. Mas como ela funciona? É selecionado empresas em determinadas regiões, é enviado um ofício solicitando que a empresa disponibilize os documentos eletrônicos e o CIOT de determinado período a ser fiscalizado. O agente vai visitar a empresa numa data, vai validar esses documentos e, se identificado alguma irregularidade, é gerada as autuações e multas. Esse também é um item que a gente vai ter com a entrada da fiscalização eletrônica, a gente vai notar uma diminuição. Já está ocorrendo e vai ser cada vez mais efetiva a questão eletrônica, por facilidade e rapidez de fiscalizar. E o último item de fiscalização é o banco de dados da NTT. Todos esses processos, eles são comunicados eletronicamente entre essas diversas agências que eu citei, Cefaz, a ANP, Banco Central, a NTT, para cruzar informações. Como está ocorrendo o transporte rodoviário de carga? Quem está trafegando, como está trafegando, que tipo de veículo está trafegando, quem está pagando com o CIOT, quem está omitindo o pagamento do CIOT, qual documento eletrônico está sendo emitido, qual não está com irregularidade. Com
como não é possível estar em loco, estar na estrada a todo momento, e o processo eletrônico, pela velocidade que ele capta as informações, é difícil a análise em real time para disparar as autuações, a NTT ela cruza os dados do seu banco com as demais agências e vai gerar as autuações através de irregularidades que ela pegar no histórico da transportadora, como está ocorrendo hoje. A gente vê autuações de 2012, 2013 e 2014 durante esse ano. Possivelmente durante 2018 a gente vai ver muito processo referente a 2015, 2016 e 2017. A intenção é começar a ficar mais apertado o cerco para o transportador e para o embarcador, para que seja 100% o mercado de frete regulamentado e pago pelo CIOT, garantindo que o caminhoneiro não tenha o problema de ter que trocar carta frete, chegar num posto, receber um cheque de terceiro ou coisa parecida. O que vale citar também, eu citei bastante questão de multa, elas têm uma variação, elas são atreladas com um valor mínimo de R$ 550 e máximo R$ 10.500. Isso que vai parametrizar isso é o valor do frete declarado no conhecimento ou no manifesto, sendo que esses são os valores mínimos e de teto. E por exemplo, algumas autuações, elas podem gerar várias multas somadas, uma vez que existe multa por não emitir o CIOT, que é R$ 1.100, pagar em carta frete, que pode gerar até R$ 10.500, e isso tudo vai somando, ou seja, cada CIOT, cada operação, sem a geração do CIOT, sem o cumprimento rigoroso da legislação, vai gerar um somatório e um passivo financeiro para as transportadoras, cooperativas, embarcadores em geral. E além do problema financeiro, o que isso pode acarretar é a questão de impedir a renovação do RTRC, que daí seria um problema extremamente sério para todo o mercado, para toda a empresa do mercado, pois daí é impossível emitir um conhecimento, é impossível emitir um manifesto, literalmente vai bloquear a operação de vocês, e daí o não pagamento dessas multas que geram os débitos no Serasa, no Cadim, que podem impactar também para quem presta serviço para algum órgão do governo, não poder participar de uma licitação ou coisa parecida. De legislação e multa, basicamente, eu tentei ser mais sucinto. Se alguém tiver dúvidas, a gente vai ter o canal aberto, o Guilherme vai estar recebendo questionamentos de vocês de legislação, a gente pode estar apoiando e tirando dúvidas posteriores. Do ND Cargo, o ND Cargo é a solução da NDD para a gestão do PEF, do Pagamento Eletrônico Frete e do Vale Pedágio Obrigatório. Como o Guilherme falou, ele é uma solução bastante flexível. Ele é voltado, a gente desenhou e trabalhou ele de forma a ele ser flexível e adaptável a qualquer embarcadora, ao cenário de cooperativa, de transporte fracionado, transporte de lotação, agronegócio. Tanto é que a gente tem empresas de todos esses ramos na nossa carteira. Além de cumprir a legislação, ele dá toda essa gestão do pagamento, ele pode ser, existe a opção de utilizar integrado com o RP ou TMS, tornando mais prático o processo dentro da empresa, ou seja, você não precisa estar acompanhando em vários portais, com a integração no momento que você está gerando o conhecimento, ou no momento que você está gerando um manifesto, o ERP pode mandar uma massa de dados para o ND Cargo, e a gente já está disparando a geração e o registro do CIOT. Existe também a questão da questão web, da operação pela web. É possível, se não for o cenário da transportadora, uma intenção de investimento, porque demanda tempo e dinheiro, uma adequação de ERP, pode usar via web. Existe todas as funcionalidades da integração e da web são as mesmas. É um processo simples, o portal ele é bastante intuitivo, é possível fazer todo o processo de cadastro, envio do CIOT, consulta na NTT da situação do transportador, situação das placas, é possível emitir o vale pedágio.
Tanto é que a gente, até citando a questão da web e ERP, a gente nota também alguns clientes que eles têm o cenário híbrido, eles usam parte do processo integrado com a nossa solução e principalmente a parte financeira, eles optaram por utilizar o portal por ele dar maior controle do que a transportadora, que o embarcador ele tem no ERP atualmente. Ou seja, é possível trabalhar de forma híbrida. É extremamente fácil adequar esse processo à política e ao processo da transportadora. Outro item que é a questão que a NDD, o NDD Cargo, ele se diferencia é a questão de liberdade de banco. A gente conhece players do mercado, que quando você assina a parceria, o contrato com ele, você é obrigado a disponibilizar uma conta no banco parceiro. O NDD Cargo não exige isso. Tanto a transportadora, a cooperativa, ela pode ter conta em qualquer banco, pode transferir para a NDD, ou se ela optar por emitir a operação apenas o CIOT integrado e ela assumir o pagamento, e ter menos uma exigência. Essa liberdade financeira é bastante novo para o mercado, porque uma vez que você é obrigado a abrir uma conta, você, além da conta, e a concorrência ela não cita, você tem algumas taxas atreladas, tem a questão também, flexibilidade nas regras de pagamento. Hoje o NDD Cargo ele permite dar uma gestão muito diferente do que a gente tem no mercado. É possível pagar por adiantamento, dividir o adiantamento e saldo, pagar só em saldo, eu posso gerar várias parcelas intermediárias, não há uma limitação de parcelas intermediárias, pode ser gerado um CIOT para pagamento de parcela única, pode ser gerado parcelas emergenciais, uma vez que o transporte já está ocorrendo e surgiu uma emergência, precisa dar um adiantamento para o caminhoneiro, uma despesa, é possível gerar isso automaticamente no sistema e já cair no cartão do caminhoneiro. O NDD Cargo também já está adequado à questão da emissão do CIOT padrão, do TAC agregado, que é um cenário que a gente nota porque está tendo um volume muito alto também para atender o mercado, pela simplicidade, por ser mais fácil de gerenciar, uma vez que o TAC agregado é um CIOT por período, não é necessário toda viagem gerar um novo CIOT. Temos também a questão do roteirizador e do vale pedágio. Eu citei o vale pedágio. O vale pedágio ele funciona dentro do cartão. A gente utiliza a tecnologia do Visa Vale Pedágio. Ele é aceito em todas as praças do país. E o valor, uma vez creditado no pedágio, ele é usado exclusivamente para pedágio. Então não existe o risco do caminhoneiro trocar ou descontar esse valor ou tentar desviar para algum meio. E o roteirizador, ele é uma ferramenta que ele é acoplado ao cargo, que ele permite identificar qual a rota mais rápida e mais curta e identificar exatamente o valor do pedágio a ser antecipado ao transportador. Não existe uma tentativa e erro para o cálculo do pedágio. É passado de acordo, uma vez que a gente recebe a categoria do pedágio, o número de eixos que vai ser utilizado na operação, o roteirizador ele determina exatamente o valor a ser antecipado. Uma vez antecipado, o caminhoneiro pode fazer a viagem dele normalmente, passar nas praças de pedágio. Todas as praças de pedágio do país aceitam o Visa Vale Pedágio. E nós temos também um exemplo também, a confirmação eletrônica, que é um processo que a gente busca para agilizar a liberação de pagamento e o recebimento das informações, que é possível para o destinatário da carga passar um usuário sem, ele pode dar o ok na operação quando ele recebe a carga lá. Ele pode gerar um alerta dizendo se houve alguma quebra ou algum problema, ou ele pode só dar a confirmação e daí pode ser atrelado o pagamento a ser automático quando recebido essa confirmação eletrônica, ou gera um alerta para algum usuário da transportadora ou da cooperativa para dar prosseguimento ao pagamento. Agora a gente vai passar, como o Guilherme falou, o depoimento do seu Adelar, da Valelog,
Só peço que vocês aumentem um pouquinho o áudio, porque ficou para ficar mais clara o depoimento do seu Adelar. Eu sou Adelar Steffler, presidente e diretor comercial da Valilog. Valilog é uma cooperativa de transporte do Vale do Taquari, sede em Arroio do Meio, tem uma filial em Cascavel, Paraná. E a Valilog ela é associada à rede de transportes, onde a gente tem uma parceria, onde é que a gente faz compras, parceria de compras, legislação e tributação, na qual ali houve uma comercialização com a NDD Digital e onde é que nós geramos hoje o nosso CIOT, que é lei, né, através da NDD. Se a legislação diz que a gente tem que fazer, então nós temos que fazer. Então, primeiramente, a gente trabalhava com uns programas gratuitos, né? Mas a gente sempre tinha dificuldade, né? E aí a gente procurou a rede, né? Não é que procurou a rede, como eu faço parte da rede, eu pedi para a rede entrar em contatos para ver se conseguisse fazer uma negociação que viabilizasse o negócio para nós. E aí foi feita a negociação com a NDD Digital. O processo em si é muito rápido hoje, né? Que antes a gente sempre tinha dificuldade, que às vezes trancava e tinha que ligar. Hoje não, já está tudo no sistema, né? Então a praticidade, o benefício que a gente tem na rapidez, né? Porque o caminhão, a partir do momento que o caminhão carregou, você tem que ter uma certa agilidade no processo do manifesto, do contrato do CIOT, na geração do CIOT, né? E do conhecimento também, né? Então, o caminhão carregou, tu tem que ter uma agilidade o mais rápido possível para fazer esses processos, para evitar que o caminhão esteja muito tempo parado, né? E com essa parceria com a NDD, facilitou muito, né? E agilizou o nosso processo aqui dentro. Nós assumimos o CIOT para os nossos clientes, né? Para os nossos embarcadores, porque é algo a mais que nós temos para oferecer para eles, né? Porque, na realidade, quem tem que fazer a geração do CIOT sempre é o embarcador. Então, a gente decidiu, dentro da rede, das cooperativas, em nós oferecer esse trabalho. Que é algo a mais, que nós estamos oferecendo algo a mais para o nosso cliente, né? Que, além do transporte e a logística, a gente também tem a geração do CIOT. Era difícil, a gente também fazia, mas tinha às vezes dias que a gente deixava de gerar o CIOT. E o processo ele não nos ajudava, né? Dava muito problema. Então, às vezes você gerava uma semana, tudo beleza, daqui a pouco bloqueava. Aí você tinha que ligar lá de novo, cadastrar de novo, né? Então, isso muitas vezes tomava muito tempo dos operadores aí que trabalham na logística, né? Então, hoje facilitou muito, o processo é rápido, né? E, então, isso ficou muito bom para nós. Tudo já certo no sistema, tudo cadastrado, é só passar informar a origem, o destino, o valor do frete e o resto já está tudo no sistema. Está tudo ficou muito bom. Ficou ótimo. Com certeza que eles gostam, né? Que é algo a mais que eu estou oferecendo para eles, né? Uma tecnologia, né? Tecnologia avançada, né? Eles não têm custo com isso, né? E é um benefício, né? E o principal de tudo é que a gente está dentro da legislação, né? A gente está cumprindo realmente a legislação, né? Porque hoje o embarcador ele sempre é responsável de solidário, né? Se tiver uma empresa que não gera o CIOT, né, eles podem ter futuros problemas. Então, contratando a Valilog, contratando qualquer outra empresa
que faz parceria com nós, né, eles não têm esse risco, né? Então o cliente ele está muito satisfeito pelo atendimento que a gente tem e principalmente atender o cliente dentro do que diz a legislação, para não ter risco de futuras multas. Voltando, pessoal, aqui nós temos alguns dos nossos clientes, parceiros, assim como cooperativas, temos embarcadores e transportadoras. Aqui eu vou entrar em algumas perguntas. A gente teve uma lista bem grande de perguntas, dá de notar que a gente está tendo algumas dúvidas. Eu vou tentar responder o máximo possível, até devido ao nosso tempo. Mas as demais perguntas vocês podem estar direcionando, a gente vai encaminhar para os executivos de cada área para estar atendendo vocês e tentando responder da melhor forma possível. Partindo para a primeira pergunta aqui, que eu afirmo que se não gerar o CIOT, não será possível gerar o manifesto. Deixa eu voltar um pouquinho no manifesto ali. Sim, vai existir um bloqueio. Hoje, o que vai estar acontecendo na emissão do manifesto? Quando eu emito um manifesto agora com layout 3.0, existe o campo RNTRC que é obrigatório. Chegando essa massa de dados na Cefaz, ele valida o RNTRC. Ele identificando que é um TAC ou um equiparado, existe uma segunda validação olhando se o número do CIOT está informado. Uma vez não estando informado esse número de CIOT, é bloqueada a emissão do manifesto. Daí alguém pode ter a brilhante ideia de botar um número fake lá. E pode, porventura, por ironia do destino, passar esse número fake. A transportadora, quem que fizer isso, está gerando um passivo, porque existe a fiscalização posterior, que é a validação dos dados emitidos e na base da Cefaz e da NTT. Uma segunda pergunta aqui. Se uma cooperativa emitir uma carta frete e o posto for fiscalizado, tanto o posto quanto a cooperativa será autuado? Sim. A resolução hoje não prevê especificamente para o posto uma autuação, mas o convênio entre a NTT, Bacen e a ANP, Agência Nacional de Petróleo, já prevê multas, algumas punições ao posto que estiver atuando dessa forma. E a cooperativa, da mesma forma, vai ser autuada. Referente a multas, aqui tem parecida com essa questão, no caso da cooperativa, essas multas vão para a cooperativa ou para o cooperado? Tem multa, a pergunta é se existe multa que vai para a cooperativa e outros cooperados. No caso, eu vou usar um exemplo, a emissão foi fiscalizado, não tinha o CIOT. Tanto cooperativa quanto cooperado vão ser multados. É previsto na resolução multas para o transportador, para o TAC, para o equiparado, que aceitar pagamento diverso do regulamentado. Ou seja, ele vai ser multado por não estar com o CIOT, por estar recebendo fora do CIOT, e a cooperativa por estar pagando de forma diferente da resolução e não está registrando o CIOT. Tem uma questão de aqui, quais os dados obrigatórios o envio pelo RP para a geração do CIOT? Eu vou tentar ser um pouco genérico aqui, porque para detalhar isso demanda tempo, são bastante informações. Vai depender do cenário, de como vai ser o pagamento e tudo mais. Mas o básico das informações seria origem e destino da viagem, o contratado, a contratante, o RNTRC do contratado, o RNTRC da contratante, se for o caso, o tipo da mercadoria, que é com base no código SH, que é um resumo do NCM, os valores pagos, a forma de pagamento. Basicamente são esses dados. Mais detalhes de integração a gente pode estar apoiando posteriormente. Outra pergunta aqui que a gente tem é qual é o tempo que tem entre gerar via integração o pagamento no cartão e conseguir ainda cancelar isso de forma integrada. Vejo que
vejo que a pergunta é pagamento no cartão. O pagamento é possível cancelar até o momento que ele não ocorra. Uma vez que você pagou no cartão, é possível, não é possível o estorno. Isso é uma regra do Banco Central. Uma vez que eu gero um pagamento para pessoa física, eu não posso, como administradora de meio de pagamento, retirar o dinheiro sem prévia autorização. Ou seja, se ocorrer a efetivação do pagamento, a devolução de uma operação que não tenha ocorrido vai ter que ser alinhada. Outra pergunta que a gente tem aqui é referente o CIOT é feito para, vou ler a pergunta. O CIOT é feito para pagamento do frete ao motorista. Quando contrata o veículo para execução do transporte, oferta um frete único para toda a operação. Caso eu tenha que gerar 2 CTs, posso emitir um único CIOT ou tem que ser um CIOT para cada CT? Assim, vai depender do tipo de contratação que for emitido. Imagine que seja um TAC agregado, é possível gerar um único CIOT para vários CTs, para várias operações. Esse é um item que, para detalhar, a gente precisaria entrar num contato mais próximo. Mas, agora, se vai contratar um TAC eventualmente, hoje ele vai fazer uma viagem de Curitiba a São Paulo, daqui 2 meses só que eu vou ver ele novamente, então eu tenho que gerar um para cada CT. Vai depender de cada cenário. E eu vou encerrar as perguntas, eu não vou conseguir ler toda a lista de perguntas aqui, porque é bastante grande e o tempo já está passando. Eu vou responder só a última pergunta e vou passar a palavra para o Guilherme. Aqui, a questão é se o CIOT é só para autônomo. Quem trabalha com PJ nas cooperativas não precisa gerar CIOT. Sim, é necessário gerar CIOT para pessoa jurídica. Existem os equiparados, que são as ETCs, que têm até 3 veículos no RNTRC. Para validar se um PJ desse é ou não obrigado a emitir CIOT, existe uma consulta na NTT e dentro do ND Cargo que aponta se esse RNTRC é ou não equiparado a um TAC. E lembrando que toda cooperativa, independente do tamanho dela, ela é equiparada a um TAC, ou seja, quem contratar uma cooperativa é obrigado a emitir um CIOT. Então, essas perguntas que a gente conseguiu responder no tempo agora, eu vou passar a palavra para o Guilherme aqui para ele fazer o encerramento. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Júlio, pela apresentação, viu? Eu sei que muitas perguntas ali, na verdade, não muitas, mas algumas delas não tivemos tempo, né, hábil para responder. Podem ficar tranquilos que vão ser respondidas, tá? No próximo contato. Nesse último slide deixo meus contatos, tá? Telefone, e-mail. Depois vai ser enviado por e-mail de vocês também os meus contatos, né, para a gente conseguir abordar alguns pontos que não foram abordados agora na apresentação, né? Até teve algumas perguntas ali que eu vi que o Júlio falou sobre a questão do cancelamento, né? Tem como fazer o cancelamento do pagamento e assim como tem como fazer o cancelamento somente CIOT. Digamos que tu não faça o pagamento eletrônico, mas tu faça a geração de CIOT e pagamento direto em conta. O cancelamento do CIOT se dá um percentual em cima do período que ele tem vigência. Tá? Então, se o CIOT tem vigência de 30 dias, é um percentual em cima dessa vigência dele. Tá? Então, esse é o período que tu vai poder estar cancelando. Em relação ao CIOT TAC agregado, hoje o TAC agregado ele não é permitido para CIOT cooperado. Tá? Então, se tu fores emitir um CIOT cooperado, que no caso é aquele CIOT que você emite contra a cooperativa para assumir a obrigação do embarcador, nesse caso, o CIOT agregado ele não pode ser feito, somente o CIOT padrão. Tá? Mas a gente consegue entrar bem no detalhe posteriormente, tá, pessoal? Em relação à integração, isso é algo muito simples, tá? Como a empresa hoje ela é focada 100% no desenvolvimento de software, nós acabamos se debruçando nessa parte de integração, para criar facilidade para o TMS, né? Para o software house que vocês utilizam a gestão, né, desse sistema. Então, hoje tem uma série de manuais, tá? É tudo via web service, então são chamadas que o teu sistema vai fazer, enviando as informações necessárias para a criação do CIOT. São informações simples que normalmente vão estar sendo usadas
para a criação de CTM e DFE, tá? Algumas informações são peculiares, mas essa aí a gente consegue colocar numa conversa mais pontual. Pessoal, então acredito que nós tenhamos chegado no objetivo, que o objetivo desse webinar, que foi elaborado juntamente com a rede, era de conseguir dirimir algumas dúvidas, né, pontuais na parte de CIOT, voltada para as cooperativas de transporte de carga, tá? Porque mesmo que a obrigação seja do embarcador para emissão desse CIOD, quando contrata uma CTC, caso haja um passivo, infelizmente a CTC ela é solidária a esse passivo, tá? E outra coisa, né, além de evitar a multa, tu vai estar oferecendo para o teu cliente a comodidade de oferecer o serviço completo, né, até mesmo com as obrigações. E vocês vão estar sendo cobertos pela resolução da NTT de assumir essa obrigação, tá? Em relação a propostas, valores e mais detalhes, nós conseguimos abordar a parte, tá bom? Então, fica aqui o meu muito obrigado pela participação de todos, né, por terem cedido um tempinho da agenda. Eu sei que quem trabalha com transporte, o tempo ele é escasso, né? Então, por isso eu fico muito grato por vocês terem participado. E caso tenham mais eventos, vocês serão convidados também, tá? Uma boa tarde a todos.